Roberto, que tive a alegria e o privilégio de estar com ele no seminário, juntamente com o Fabiano e com o Douglas aqui. Vi que eu vou até fazer um contrato aí de empréstimo do Douglas para estar lá com a gente na igreja, na bateria, que ele é bênção. Amém? Vou pedir que você, por favor, fique de pé e, sem delongas, nós leiamos a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 10, o texto conhecido. Enquanto você procura a sua Bíblia, trago aqui o abraço da Igreja Batista da Capelinha, pastor presidente, pastor Silvio, e que Deus abençoe essa igreja amada por mais um ano de aniversário, 23 anos, que o Senhor esteja abençoando e edificando essa igreja querida e amada. Todos acharam? Amém? Será projetado também. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Eu lerei na minha versão, você pode acompanhar na sua versão também. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com muita alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos assentar, mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de tratar sobre esse tema, encontrando-se com Jesus. Encontrando-se com Jesus. Eu vi uma história, uma certa vez, de um seminarista que foi convidado para pregar numa igreja. E ele estava na metade do seu curso, mas já conhecedor de muita teologia, muito aplicado. E aí ele começou a pregar e começou a falar de tantas coisas teológicas, tantas coisas belas. E eu sou um apaixonado pela teologia, amante da teologia, mas ficou apenas na teologia. E um pastor, no final do culto, disse para ele: Olha, meu filho, em meio a esse monte de informação, na dúvida, se você tiver com dúvida, pregue a Jesus. Pregue a palavra de Deus. Pregue a Jesus. E eu gostaria, nessa data celebrativa, falar sobre o Evangelho, falar sobre Jesus. Eu sei que os irmãos conhecem o texto melhor do que eu, o texto de Zaqueu. Tem música, tem canção sobre Zaqueu, mas eu gostaria de falar do Evangelho. Eu gostaria de trazer, à luz da palavra de Deus, um pouco do Evangelho, um pouco da salvação, um pouco da obra de Cristo e dessa relação de Zaqueu e do Senhor Jesus. Mas para que nós possamos entrar nesse texto e entender esse texto, é necessário entendermos primeiro o que é ser cobrador de impostos ou publicano. Algumas versões mais antigas coloca esse termo publicano. Por que do termo publicano? E eu gostaria de trazer uma ilustração para vocês, e só uma ilustração, só um exemplo, pelo amor de Deus, não leve isso a sério, mas imaginem só, na mente de vocês, se o Brasil fosse invadido militarmente pela Argentina, por exemplo. Nossos irmãos resolvem invadir o Brasil, conquistam um território brasileiro,
e nós agora vamos falar espanhol, ou um portunhol. Mas nessa invasão, a preocupação do país dominante, no caso do exemplo, a Argentina, eles não estão muito preocupados em impor a sua cultura, as suas regras, não está muito preocupado, até que a gente comece a falar espanhol, não é essa grande a preocupação. Mas ele simplesmente quer que nós tributemos, que nós demos dinheiro, impostos para aquele país, para ele enriquecer cada vez mais. E nisto, nós, na condição de povo invadido, os argentinos começariam a levantar homens dentro desse povo, homens fiéis ao povo invasor, e esses homens começariam a cobrar impostos altos, e esses homens brasileiros seriam os responsáveis pela cobrança de impostos. Se eu conseguir me fazer entendido em relação a esse raciocínio, você já percebeu que esses homens brasileiros que trabalhariam supostamente para os argentinos, no mínimo, na menor das hipóteses, da forma mais simples, seriam chamados de traidores, traidores da pátria, pessoas que trabalhariam para um povo invasor, um povo inimigo. Então, imaginem essa situação de você estar com esses homens não terem uma vida fácil, não serem benquistos pela sociedade. Se você já viu aquela série The Chosen, você vê Mateus andando numa carruagem escondida para chegar até o local da cobrança de impostos, porque eles eram odiados pela sociedade. Assim é o retrato de Zaqueu. Uma informação a mais ainda sobre Zaqueu. Zaqueu, além de ser cobrador de impostos, ele era o chefe da coletoria, é o chefe da cobrança de impostos. E o acordo que o Império Romano tinha com Zaqueu era mais ou menos esse. Olha, eu preciso que nessa região você arrecade aí em torno de R$1 milhão nos dias de hoje. Você arrecadou R$1 milhão, entregou para o Império Romano, o que sobrar é seu. Então, Zaqueu, para conseguir esse valor, ele tinha que castigar o seu povo, tinha que cobrar impostos altíssimos. Perceba o ódio que o povo judeu tinha por Zaqueu. Perceba a raiva. Nós sabemos, eu não sei se você gosta de pagar impostos, não sei. A gente paga porque é o correto a fazer, mas eu não imagino ninguém assim, olha, que alegria que estou em dar os impostos ao governo. Não vejo ninguém com essa empolgação. E ainda mais um governo estrangeiro, que era o caso de Zaqueu. Então havia sofrimento no povo. Algumas literaturas do período interbíblico vão dizer que os cobradores de impostos eram mais mal vistos pela sociedade do que até prostitutas. Me perdoe se o termo é vulgar, mas para você ver e para você perceber e para você dimensionar o tamanho do ódio do povo judeu em relação àquele homem que está ali, que está no texto bíblico. Então, ele era o chefe dos publicanos, como está no verso 2. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, lhe cobravam altos impostos. Se você ler comigo Lucas 15, no verso 2, vai dizer que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí já está falando de Jesus. É interessante que nós cremos, é uma crença de que Jesus nunca pecou. Estamos certos nisso. Mas Jesus não vem para os que são sãos, para os que são limpos, para aqueles que não precisam de arrependimento, para as pessoas que se sentem superiores ou suficientes, pessoas que se sentem boas, que se dizem boas. Jesus vem para aqueles que precisam dele. Quem são essas pessoas? Eu e você. Pecadores. Pecadores arrependidos. Pecadores que entenderam a mensagem do Evangelho, mas pecadores. Pecadores que, segundo a palavra de Deus, estariam distantes de Deus, separados de Deus, mas que hoje, pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Cristo no Calvário, eu e você, podemos ter acesso ao Pai e ter acesso à vida eterna. Você fez esse exercício comigo em relação a Zaqueu,
E você e eu, muitas das vezes, olhamos para algumas pessoas lá fora, no mundo, e corremos o risco de achar que somos superiores àquelas pessoas, melhores do que aquelas pessoas, e achar até muitas das vezes, que aquelas pessoas não têm salvação e não têm mais jeito. Eu creio que aquele povo de Israel, olhando para aquele homem, dizia: olha, aquele homem aquele não tem mais jeito, aquele homem não presta, não tem mais condição nenhuma para aquele homem está perdido, o inferno é pouco para ele. Mas Jesus vai até aquele homem pecador e pede para se encontrar na sua casa. Mesmo sabendo, Jesus, da condição de Zaqueu, ele vai até Zaqueu. Mesmo sabendo da minha e da sua condição de pecador, ele vai até você e bate na porta do seu coração e diz: você precisa se arrepender, você precisa me receber e ter uma vida transformada. Mesmo sabendo da condição de Zaqueu, Jesus vai até ele. E aqui algumas características do texto em relação a Zaqueu, que traz uma semelhança com nós até hoje. O verso 3, você pode acompanhar comigo, que diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de baixa estatura. Baixa estatura. O texto fala de uma realidade física de Zaqueu. Ser de baixa estatura, baixinho. Mas nós podemos imaginar pessoas que olham para a igreja, pessoas que olham para a salvação em Jesus, pessoas que olham para a mensagem do Evangelho e dizem: olha, eu não tenho condição de fazer parte disso porque sou um pecador, e muitas vezes com baixa autoestima entendem que não servem para estar na igreja do Senhor Jesus, para se aproximar de Jesus. E nós às vezes colocamos muitos impedimentos para chegarmos até Jesus. Nós criamos muitos empecilhos para chegar até Jesus. Sejam os não salvos, sejam salvos em Jesus. Nós criamos muitos empecilhos, impedimentos para estarmos com Jesus. Ele não podia ver a Jesus porque era de pequena estatura, de baixa autoestima. Mas nós, às vezes, com todo o privilégio, com toda a condição de estar próximo de Jesus, negamos essa presença, negamos essa aproximação de Jesus. Negamos quando negligenciamos a palavra de Deus, quando negligenciamos o estudo bíblico, quando negligenciamos a oração, quando negligenciamos uma vida devocional, nós estamos nos afastando de Jesus. Nós temos esse desejo que, por causa do nosso pecado, por causa das distrações desse mundo, o mundo hoje é um mundo repleto de distrações, seja o telefone celular, seja o uso da internet. Zaqueu poderia parar por ali e dizer: olha, esse Jesus não é para mim. Eu não tenho estatura, eu não tenho condição física, eu não tenho condição moral de me aproximar de Jesus. Mas ele entendeu que não era a estatura nem a posição social que o impedia, era o pecado. E nós devemos avaliar sempre o nosso coração, porque sabemos que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Mas aqui eu poderia ter parado, poderia ter visto aquele empecilho e pensado: vou ficar por aqui, vou parar por aqui, fim da linha. Mas eu creio que o Espírito Santo já estava trabalhando no coração de Zaqueu para que ele tomasse essa atitude que está aí no verso 4. Você pode acompanhar comigo. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, ou numa figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acho esse texto tão rico, tão lindo, porque eu quero imaginar com vocês uma pessoa adulta no meio de uma multidão que resolve subir numa árvore. Eu não sei você, mas eu não tenho mais o costume de subir em árvore.
E acharia muito estranho se vocês me vissem no meio do nada, no meio da rua, de uma avenida, em cima de uma árvore, lá no alto de uma árvore. Tem um irmão lá na igreja que, já idoso, levantou a mão uma vez e disse: olha, eu subo em árvore até hoje. Eu falei: amém, glória a Deus. Mas, no mínimo, vocês pensariam que essa é uma atitude vergonhosa, não concordam comigo? Um homem velho desse, né? Imagina, um homem velho desse em cima de uma árvore. O que esse homem está fazendo aí? Esse homem cai, daí quebra um braço, quebra a coluna, vai para o hospital, vai dar um trabalho danado para a gente. Mas Zaqueu toma uma atitude vergonhosa. Zaqueu, nas suas contas, como talvez um bom contador, já viu que não sobra muitas opções para ele. Ele precisa tomar essa atitude. Ele precisa se render. Ele precisa se entregar, porque a sociedade judaica já o despreza. Os romanos são indiferentes em relação a ele. O mundo não está nem aí mais para ele. Seu coração percebe que o que ele está fazendo é errado, ou, no mínimo, moralmente errado em relação ao seu povo. E eu creio que a angústia que estava no seu coração, por conta dessa vida distante de Deus que ele levava, por conta de uma vida distante até do seu povo, da fé que ele levava, o fazia amargurado, triste. Mas Zaqueu tomou essa atitude vergonhosa. E às vezes é necessário que nós tomemos atitudes vergonhosas para estarmos com Jesus. Atitudes vergonhosas. Hoje, por conta das mídias sociais, das câmeras, das transmissões ao vivo, que eu não sou contra, acho uma bênção, e às vezes umas outras visões que nós vamos tendo enquanto igreja, nós nos esquecemos até de fazer apelos e perguntar se tem alguém que deseja receber Jesus, levantar sua mão e vir aqui à frente para receber Jesus. Uma prática que é considerada uma prática vergonhosa. A pessoa que sai do seu banco no meio de uma multidão, imaginem só, no meio de uma multidão de gente, que vem até a frente e diz: eu preciso de Jesus, ela está tomando uma atitude vergonhosa e corajosa. Concordam comigo? Uma atitude vergonhosa e corajosa. E, às vezes, nós precisamos tomar algumas atitudes que vão causar vergonha. A Bíblia fala sobre isso. Constrangimento. A gente sabe de relatos de pessoas que, quando receberam a Jesus, a sua família o abandonou, a sua família o deixou de lado, mas essa pessoa seguiu firme, constante. Eu me lembro de um relato de um pastor dos anos 90, que ele é de origem japonesa, e a sua família o abandonou por completo, o ignorou. Essa vergonha, esse constrangimento que o Evangelho gera em nós. Eu já vi alguns relatos de alguns lugares dizendo que quando um judeu se converte ao cristianismo, a sua família lança uma nota no jornal dizendo que aquela pessoa morreu. Olha a vergonha, olha o constrangimento que é necessário de muitas pessoas passarem para se renderem a Jesus, passarem para assumir o compromisso com o Evangelho. É o caso de Zaqueu. Tomou uma atitude vergonhosa, tomou uma atitude constrangedora, mas tomou essa atitude, deu o primeiro passo, seguiu adiante. Então Jesus, na sua sabedoria, olha para Zaqueu naquela árvore, aquela árvore não tão alta, mas aquele homem de baixa estatura naquela árvore, e você pode ver no verso 5, verso 6, dizendo assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Aquele coração já estava transformado pela mensagem do Evangelho, já estava transformado porque já tinha reconhecido quem era Jesus. Eu tenho essa convicção, o texto não fala claramente, mas eu tenho essa convicção no meu coração. Um homem que deseja subir numa árvore, tomar uma atitude vergonhosa, enfrentar desafios, enfrentar os olhares preconceituosos daquele povo, para ver Jesus. Aquele homem já está com o seu coração de pedra sendo transformado em coração de carne, como diz a palavra de Deus. Ele já está transformado. E aí é interessante que, de anfitrião
de uma pessoa que chamaria Jesus para ceiar, para tomar uma refeição com ele na sua casa, ele se torna um convidado. Acontece algo invertido, inverte. É uma proposta, no mínimo, estranha. É interessante. Jesus, mais uma vez, nunca pecou, mas ele veio para se relacionar com pessoas pecadoras. Se relacionar não significa concordar, se relacionar não significa aceitar viver da forma que aquelas pessoas vivem, mas se relacionar significa ser luz em meio à escuridão, ser luz em meio às trevas, ser pessoa, um agente de transformação do reino de Deus. Lucas, no capítulo 7, verso 35, diz que o Filho do Homem come e bebe. E vocês dizem, vejam, esse homem é comilão e beberrão, é amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Jesus era conhecido por isso, ser amigo de cobradores de impostos. Mas Jesus não estava ali porque precisava do dinheiro dos cobradores de impostos, não. Jesus não estava ali porque achava aquele público um público mais interessante, melhor para se lidar. Não. Jesus veio para ser luz, para transformar essas pessoas, sendo no seu ministério terreno, naquele momento, e depois na cruz do Calvário, inaugurando uma nova aliança. Jesus sabia que Zaqueu já reconhecera a Jesus mesmo como aquele que poderia transformar a sua vida. E às vezes você nessa noite aqui está pensando, e olhando e refletindo na sua vida. E eu gostaria que você continuasse pensando comigo, de como está o seu coração nessa noite. Amargurado, às vezes triste, angustiado, um coração que está pensativo, muitas das vezes decepcionado, frustrado, porque eu entendo muitas pessoas que se decepcionam com a mensagem do Evangelho porque ouvem tantas histórias ruins. A nossa sociedade está assim. A mídia, a imprensa, ela não para elogiar pessoas de bom caráter, não para elogiar pessoas de boa conduta. Ela procura, entre todas as profissões e pessoas da sociedade, uma pessoa mau caráter e leva para a TV para que ela seja vista como um mau exemplo. Ela não fica ali batendo palmas para pessoas que são honestas, mas ela gosta de enfatizar pessoas que são desonestas e para desmerecer a pessoa e o grupo que ela faz parte. É interessante. Jesus transformou a vida do pior pecador. Ele pode transformar a minha e a sua vida. Eu sei que você deve estar pensando assim, ou se você, por acaso, foi criado no Evangelho, teve uma experiência de conversão, mas sempre foi aquela pessoa moralmente correta, certinha. Mas imagine só, aquela pessoa que você olha e diz, aquela pessoa, ele não tem jeito. E eu já pensei de muitas pessoas assim, tá, meus irmãos? Eu não estou aqui para dizer que sou melhor do que ninguém, não. Olhar para aquela pessoa assim e pensar, no meu coração, aquela pessoa ali não tem jeito, não. Aquela ali, não tem jeito, não. Para mim não tem jeito, realmente, mas para Jesus tem jeito. Pela mensagem do Evangelho, essa pessoa tem jeito. E Jesus transforma. O verso 7 diz assim, da palavra de Deus: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, ou melhor, versículo 7 diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Sempre tem gente falando mal, né? Tem sempre gente criticando. Meu pastor disse que foi a um culto e ouviu um outro pregador dizendo que se o pastor está acima do peso, está sendo criticado. Se o pastor está magro demais, está criticado. Se tem um carro melhor, é criticado. Se tem um carro ruim, é criticado também. Se o pastor tem uma casa boa, está dizendo que está se enriquecendo de forma ilícita. Se o pastor não tem casa, Deus não está abençoando ele. É assim por diante. Então, críticas não faltam, sejam a pastores ou qualquer pessoas, inclusive servem a Jesus. As pessoas sempre o criticarão por receber a Jesus. Sempre o criticarão. Eu me lembro de testemunho de um cantor
que se converteu ao Evangelho. E ele diz que seus amigos começaram a se afastar e começaram a duvidar da credibilidade daquela conversão. Se aquele homem de fato era convertido ao Senhor. Se aquele homem de fato tinha sido transformado pelo poder do Evangelho. Porque quem conhecia esse homem antes de Jesus, via nele um homem completamente depravado, distante de Deus. E é interessante. Até o apóstolo Paulo mesmo, se você olhar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele defende o seu apostolado, e a igreja começa a olhar para aquele homem, grupos da igreja, e começam a se perguntar, será que esse homem é apóstolo? Ou será que esse homem é cristão? Porque eu sei que alguns anos atrás esse homem estava nos perseguindo. Esse homem era fariseu de fariseus. Esse homem foi enviado do Sinédrio para nos perseguir, matou cristãos. Será que esse homem de fato é convertido? Certa vez, Agostinho de Hipona, um grande pai da igreja, pastor da igreja de Cartago, que levava uma vida completamente devassa, completamente depravada, completamente distante de Deus, ele recebe o Evangelho, recebe a Jesus, sua vida é completamente transformada pelo poder do Evangelho, se torna um pastor, pregador da palavra de Deus. Aí a história conta que, certa vez, ele estava andando na rua e uma mulher começou a chamar, Agostinho, Agostinho. E essa mulher era considerada de caráter duvidoso. E ela chamou Agostinho, Agostinho. Então, Agostinho percebe quem é essa mulher, olha para trás e diz, eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais aquele Agostinho. Você está chamando um velho homem. Eu sou transformado pelo poder do Evangelho. Eu sou uma nova criatura em Jesus. Como diz a palavra, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Então, se você é um novo convertido, se você está iniciando a sua caminhada e começa a ouvir murmúrios, burburinhos de pessoas dizendo, olha, será que esse homem é crente agora de verdade? Esse homem mau caráter, essa mulher de caráter duvidoso, esse pai ruim, esse filho péssimo, será que ele é salvo em Jesus mesmo? E através da sua santificação, e é um processo, muitas das vezes você ainda sai um pouco e peca. E as pessoas já começam a te apedrejar, dizendo, olha lá, está vendo? Vai sair em breve, não vai durar muito tempo. Mas não desista, não dê ouvidos, porque Jesus tem algo especial para você. A caminhada cristã, meus irmãos, não é uma caminhada de alegria, só de vitórias, como muitas igrejas aí fora pregam, uma caminhada isenta de lutas, uma caminhada perfeita, uma caminhada isenta de sofrimento. Não é, meus irmãos. Eu não vim aqui hoje para trazer uma palavra falsa, um evangelho falso para vocês. Mas caminhar com Jesus, isso eu posso te garantir, é muito melhor do que caminhar sozinho. Andar com Jesus é muito melhor do que andar sozinho. Andar com a presença de Jesus é muito melhor. Então não nos anime. Não se apegue aos comentários maliciosos. Ande e confie e se apegue a Jesus. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não falha. Nós falhamos, nós pecamos. É interessante que ao caminhar nesse diálogo, nessa conversa entre Zaqueu e Jesus, no verso 8, diz assim, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Se você é novo na fé, se você é novo convertido, e eu sei que você deve estar numa luta, numa batalha, como diz Paulo, que o Espírito milita contra a carne, é uma batalha, é uma luta, dia a dia, mas é necessário que nós vejamos, e é necessário que a própria igreja veja em você, ou veja em mim, alguns sinais de um pecador arrependido. Porque não basta somente você levantar a mão e aceitar Jesus,
Não basta apenas você passar pelo batismo, você precisa apresentar alguns sinais de que foi transformado pelo poder do Evangelho. E nesse caso aqui, é o sinal de Zaqueu, que ele está disposto a dar 4 vezes mais, se porventura, se por acaso, ele roubou alguém. E eu quero te dizer uma opção hermenêutica sobre esse texto. Zaqueu, ele fazia algo de imoral, de antiético, de ruim em relação ao seu povo. Mas talvez nós possamos pensar sobre o trabalho dele em si e entender que juridicamente ele não estava cometendo crime algum. Juridicamente. Repito a vocês, eticamente poderia ser imoral, ruim, fazer as pessoas sofrerem, mas se era errado ou se não era errado, Zaqueu estava disposto a ressarcir tudo o que havia roubado, 4 vezes mais. Isso para mim mostra um sinal de uma pessoa arrependida. Eu me lembro de um testemunho de um pastor presbiteriano chamado Augustus Nicodemos. Muitos conhecem. Esse homem é muito conhecido hoje na internet. E ele, algumas vezes, ele já falou sobre esse testemunho, então eu posso reproduzir. Não é algo mais pessoal. Ele foi criado num lar evangélico, um lar cristão, criado nesse lar. Mas na sua adolescência e início da sua fase adulta, ele começou a se desviar, fazer uso de bebida alcoólica e se envolver com drogas e outras coisas ilícitas. E esse homem, então, nos momentos de angústia, mesmo sendo de uma família de classe média, para sustentar aqueles vícios, para sustentar aquela vida, ele chegou ao ponto de assaltar um posto de gasolina. Assaltar, a mão armada, encapuzado, um posto de gasolina. Repare a decadência que ele chegou, a parte ruim que ele chegou, a que ponto ele chegou, ao fundo do poço. Então, ele assalta um posto de gasolina, pega uma quantia de dinheiro e vai embora. E ele, no seu testemunho, ele diz que, num dia de muita angústia, de dor no coração, ele pensando até em tirar a sua própria vida, ele vai então ao seu quarto, ora a Deus e Deus transforma de novo aquele coração. Ele é transformado pelo poder do Evangelho. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar aquela quantia de dinheiro, ir ao posto de gasolina, se apresentar ao dono do posto e dizer: olha, eu sou aquela pessoa que furtei aquele posto de gasolina há um tempo atrás. Está aqui o dinheiro. Estou disposto a passar por todo o processo jurídico. Sou réu, confesso, estou aqui. Estou disposto a passar por toda a parte criminal que me cabe. Quis aquele dono de posto falar algumas palavras com ele e o liberar. Ele até brinca que hoje, pela idade que ele tem, o crime já prescreveu. Mas, para mim, é um dos maiores sinais que eu posso ver de um pecador arrependido. Ter essa coragem, ter essa iniciativa de ressarcir a quem me fez mal. Talvez você não tenha roubado um posto de gasolina, glória a Deus por isso, amém. Mas você pode ter magoado alguém, você pode ter ferido alguém com palavras, você pode ter insultado muitas pessoas da sua vida antes de conhecer a Jesus. E a minha orientação é que você busque se consertar e pedir perdão a essa pessoa. Se você não tem, glória a Deus por isso, amém. Mas se você ainda tem uma mágoa no seu coração, ou se você feriu uma pessoa, aquele ditado, né? Só quem apanha lembra, quem bate às vezes não lembra. Mas se você já feriu alguém nessa noite, e você, de forma anterior, e se você se lembra, procure pedir perdão. Porque o perdão é um dos sinais de que você é transformado pelo poder do Evangelho. E quando nós temos um coração que perdoa e que é perdoador, e um coração humilde de entender que fez coisas erradas na vida anterior, uma vida antes de conhecer a Jesus, você está demonstrando, atestando para si e para a igreja
que é um pecador arrependido, transformado pelo poder do Evangelho. Mas, chegando ao final desse texto, diz assim, que hoje houve salvação nessa casa. Versículo 9 e 10. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Glória a Deus. Mas aqui essa lição nos traz algo importante para nós. Não sei quantos de vocês aqui. É que filho de crente, crentinho, não é. Eu vou repetir. Filho de crente, crentinho, não é. Se você é filho de crente e acha que vai ser salvo porque seu pai é crente, desculpe de lhe dizer, de ser bem direto, você está completamente enganado. Você está redondamente enganado. Apesar de Zaqueu ser filho de Abraão, filho do povo da aliança, mas ele veio e se arrependeu e mostrou arrependimento e mostrou mudança de vida. Então, ser filho de alguém que é salvo em Jesus não faz de você um salvo em Jesus. E tome cuidado com isso. A gente tem essa mania de participar de alguns eventos de forma agregada. Vou entrar aqui com essa pessoa, achar que penetra no reino dos céus, você consegue ser penetra, você consegue entrar no portão celestial. Mas a salvação é individual. E você precisa se consertar com Jesus, precisa reconhecer a Jesus. Mesmo que você tenha vivido uma vida inteira, seu pai e sua mãe tenham trazido todos os domingos, pelo menos, à igreja. Mas você precisa se arrepender de uma forma pontual e singular. Ser filho de crente não lhe faz um crente. Mas que bom que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque um homem pecador, um homem mal visto pela sociedade, com perdão, foi transformado pelo poder do Evangelho. Eu encerro essa mensagem mostrando aqui que, segundo a tradição, um texto, Zaqueu talvez tenha sido apelidado de Matias, e o Matias que é escolhido pelos apóstolos em Atos 1, provavelmente seja esse Zaqueu que se arrependeu em Lucas 19. De um homem cobrador de impostos, de um homem ganancioso, de um homem prepotente, arrogante, de um homem que intencionalmente sabia que estava fazendo mal para o seu povo. Ele se torna apóstolo de Jesus. Ele se torna um dos 12, o 13º apóstolo, porque ele tomou uma atitude vergonhosa, uma atitude constrangedora. E que você e eu nessa noite possamos seguir esses passos de Zaqueu, tomar uma atitude vergonhosa de receber a Jesus. Mas se já recebeu a Jesus, que você possa pedir perdão a quem porventura você tenha ofendido. Que você possa sair com o coração transformado pelo poder do Evangelho, que só Ele pode transformar. E eu, com a minha melhor persuasão, minha melhor competência em falar, não posso transformar o seu coração, mas Jesus pode. Receba Jesus nessa noite, se você ainda não é salvo. Mas se você tem a Jesus, fortaleça em Jesus, fique com Jesus, não se distraia nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha-se firme com o Senhor Jesus, porque Ele é, como diz a palavra de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Eu quero que você fique de pé comigo nesta noite, por favor. E quero orar com você, você mesmo aí, em pé, no seu lugar, orar para que Deus trabalhe no seu coração nesta noite. Eu sei que, eu imagino, pelo auditório, pelos irmãos que estão aqui no templo, que todos são salvos em Jesus, batizados, ou a grande maioria. Amém. Mas às vezes é necessário que nós tomemos algumas atitudes vergonhosas que ainda não tomamos, mesmo salvos em Jesus. Eu quero orar por você nesta noite, e por mim também, para que o Senhor mostre no meu e no seu coração
pessoas que precisam receber perdão da nossa parte, pessoas que precisam perdoar e serem perdoadas, pessoas que precisam de perdão. O texto fala de salvação, mas fala também de perdão. E que nós possamos, nos nossos corações, liberar o perdão. Ó Deus, obrigado pela tua poderosa palavra, Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor salva o pior dos pecadores, Zaqueu, um homem desprezado pela sociedade, odiado pela sociedade. Mas é o Senhor quem salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que traz redenção, que redime, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja que comemora mais um ano de aniversário, ó Deus, 23 anos. Que o Senhor possa abençoar essa amada igreja, que ela possa frutificar e crescer para a honra e para a glória do Senhor, ó Deus. Mas que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, possamos liberar perdão, perdoar e ser perdoado, Deus. Porque nós não somos melhores nem superiores a ninguém, ó Deus. Eu sei que nós ferimos muitas pessoas e nós já fomos feridos muitas vezes também, ó Deus. Mas que o nosso coração tome essa atitude de Zaqueu, de subir numa árvore e depois descer para se humilhar e para receber Jesus. Que o nosso coração esteja aberto para receber o Senhor Jesus na nossa casa espiritual, ó Deus. Se há no nosso coração, na nossa casa, algo que precisa ser transformado, se há algum lugar, Senhor, do nosso coração que ainda o Senhor não se faz presente 100%, que o Senhor é dono 100%, que o Senhor nesta noite tenha essa liberdade de assumir, ó Deus, de assumir essa área do coração, essa área da nossa vida que ainda não está 100% entregue ao Senhor, ó Deus. Que nós possamos servir ao Senhor Jesus, independentemente do que os outros vão pensar lá fora, do que os outros falarão de nós. Que nós possamos servir ao Senhor, porque o nosso alvo é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe poderosamente nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Obrigado, pastor André, por tão rica bênção do Senhor de trazer uma mensagem que veio ao encontro do nosso coração.